Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre avaliação e tratamento fisioterapêutico. O tema dessa videoaula é goniometria, ou seja, você vai aprender como avaliar, mensurar a quantidade de movimento que ocorre em uma articulação, seja com movimento ativo ou seja com movimento passivo. Para dar início a essa aula, eu vou pedir para você pegar papel e caneta para poder anotar suas dúvidas, tirar qualquer distração daí de perto. Outras abas no computador que você está navegando, tira qualquer notificação, afasta o celular aí se você estiver usando duas telas. Fique concentrado e focado para aprender este conteúdo. Bem, e como eu sempre gosto de fazer, a literatura recomendada para a aula de hoje, para esse conteúdo, é o livro Manual de Goniometria, da professora Amélia Pascoal Marques, da USP São Paulo. Esse livro já teve várias edições, vocês conseguem encontrar eles facilmente aí digital, em formato de e-book, e é aqui nessa literatura em que você vai ter dados antropométricos relacionados à goniometria da população brasileira para poder se basear. O primeiro passo é você diferenciar o que é ADM muscular do que é ADM articular. Basicamente, o que muda entre elas é a influência da flexibilidade muscular. Quando você está mensurando uma amplitude de movimento, que o músculo daquela articulação, os músculos que passam por aquela articulação, estão totalmente tensionados e impedindo que mais movimento aconteça, você está diante de um ADM muscular. Quando na mensuração você está avaliando com a musculatura totalmente relaxada, realmente levando a articulação até o máximo que ela pode ir, você está diante de um ADM articular. A goniometria, quando você separa aí na etimologia da palavra, basicamente é a medição de ângulos. Essa medição de ângulos é dada em graus, que é a unidade de medida que nós utilizamos para poder fazer essa quantificação. A amplitude de comprimento muscular do quadril, ela é influenciada basicamente pela posição em que o joelho se encontra, em que a coluna lombar se encontra. Aqui nessa imagem você pode observar, na primeira foto, uma flexão de quadril sendo realizada com o joelho fletido. E na segunda foto, uma flexão do quadril com o joelho estendido. Basicamente, aqui nessa foto, você tem a flexibilidade dos músculos isquiotibiais influenciando na ADM geral de flexão do quadril. Esse músculo totalmente tensionado, ele causa uma insuficiência passiva e, portanto, esta será a limitação do final do movimento. Nós consideramos essa foto aqui como uma amplitude de movimento muscular. Quando você flete o joelho, você coloca os isquiotibiais relaxados, você consegue levar esta amplitude de flexão do quadril até o máximo que ela consegue fazer. Portanto, essa aqui seria uma ADM articular. A ADM articular, você pode conseguir com o movimento ativo, o paciente fazendo o movimento, e você, obviamente, ajudando no final, fazendo uma ADM passiva, para ver até onde a articulação permite se movimentar. A goniometria pode ser feita de duas maneiras, ativa ou passiva, estática ou dinâmica. A ativa é com o movimento ativo do paciente, e a passiva é quando o fisioterapeuta, o avaliador, faz o movimento e o paciente está 100% relaxado. Na ADM ativa, você está levando em consideração a contração muscular, e na ADM passiva, você está tirando o músculo e tendão da jogada. Você está avaliando exatamente tudo que aqueles tecidos periarticulares permitem até o final do movimento. Na mensuração estática, o paciente está totalmente parado. Você está ali mensurando, então, um segmento corporal. Aqui na foto vocês estão visualizando o ângulo Q do joelho,
que por muito tempo isso foi associado a lesões de condromalácia patelar, tendinopatia patelar, etc. Hoje a gente sabe que isso não é relevante, mas se foi mensurado por muito tempo. Tuberosidade anterior da tíbia, centro da patela, e IAS, centro da patela. Então essa junção de duas retas formava um ângulo chamado ângulo Q, ou ângulo do valgismo do joelho, estático. E aqui do lado vocês estão vendo um exemplo de mensuração dinâmica do movimento. Ou seja, o paciente faz o movimento, ele parte de uma posição de repouso para uma posição final, ou o fisioterapeuta leva aquele segmento corporal de uma posição para outra posição. Então é feito um delta, é feita uma mensuração dessa variação angular. A ADM ela pode ser mensurada e influenciada por diversos fatores. O primeiro é a idade. Nós sabemos que quanto mais jovem, mais flexíveis, os tecidos são mais maleáveis, as articulações permitem maior movimentação. E na medida que você vai envelhecendo, essas articulações tendem a ficar mais rígidas, portanto com menor quantidade de ADM. Sexo, a gente sabe que algumas influências hormonais fazem com que as mulheres tenham mais amplitude de movimento do que os homens. Algumas patologias, por exemplo, luxação do ombro, ruptura de ligamento, essas condições fazem com que aquela articulação esteja hipermóvel, produzindo mais amplitude de movimento. Esporte, nós sabemos que alguns treinamentos esportivos desenvolvem mais amplitude de movimento. Então, bailarinos, ginastas rítmicos, nós sabemos que eles são capazes de realizar uma quantidade de amplitude de movimento bem maior. Um atleta que treina arremesso, ele vai ter uma capacidade de fazer, por exemplo, amplitude de rotação externa do ombro muito maior. E alguns fatores culturais, como por exemplo aquelas pessoas que ficam em posições de meditação, em que conseguem alcançar uma amplitude de flexão de joelho, flexão de quadril, bem maior que outras pessoas que não têm esse hábito, não faz parte da sua cultura meditar, por exemplo. Instrumentação para realizar a goniometria. Então, como o próprio nome diz, a goniometria ela é feita com o goniômetro, um aparelho desenvolvido para mensurar a goniometria. E existe também um outro aparelho que nos ajuda, que é o inclinômetro, que é esse da foto que vocês estão vendo aqui. Tá? O goniômetro tem vários tipos. Esse aqui é o mais famoso, né? Ele é feito de um material de plástico, bastante resistente, totalmente manual, leve, barato, portátil. E existe o eletrogoniômetro, um aparelho feito e conectado no computador, que vai processar essa informação e não depende ali da verificação humana para ver o quanto de amplitude o paciente fez, tá? E aí tem goniômetros que são digitais, eles são a mistura dos dois, né? É um goniômetro que ele é manual, você tem que manusear e posicionar, mas ele faz um registro totalmente digital da amplitude de movimento e ainda tem a inclinometria embutida, seria um 3 em 1, vamos dizer assim. Ele só não é processado por computador, por software, ele é apenas feito digitalmente, a coleta. O goniômetro universal ele é assim chamado porque tem várias marcas que produzem, comercializam este equipamento. Ele basicamente é composto por uma haste fixa e uma haste móvel, uma haste que vai ficar parada e outra que vai movimentar, e por um centro de movimento aqui que nós chamamos de fulcro ou eixo do goniômetro. Esse equipamento ele já foi testado inúmeras vezes, ele tem um alto índice de confiabilidade intra e interexaminador, desde que os examinadores sejam treinados. Então, se eles forem treinados para fazer o procedimento, a semiotécnica ela tem excelente confiabilidade. Nós aqui na LIFE, na Liga de Fisioterapia Esportiva da UFC, e no projeto no ambulatório de joelho da UFC, no Papo Joelho, nós desenvolvemos
um método de avaliação com inclinometria, chamado CAPT. Em inglês significa teste em prono da hiperextensão do joelho. Normalmente, para avaliar se a pessoa tem déficit de hiperextensão, ou aquele joelho flexo, aquele joelho que não estica por completo, nós fazemos a avaliação da goniometria de um lado, do outro lado, e fazemos a diferença que tem que dar zero. Nessa forma que nós desenvolvemos, nós mensuramos os dois membros ao mesmo tempo e já avaliamos aqui no inclinômetro. Aqui você está vendo um aplicativo de celular, de smartphone. Tem vários aí que você pode utilizar, gratuitos. E esse é o artigo que nós publicamos na Journal of Bodywork and Movement Therapies, exatamente mostrando as propriedades clinimétricas de confiabilidade e validade desse método de avaliação. Antes de realizar a goniometria, é importante você entender que o paciente tem que ser posicionado em uma posição neutra. E a partir dessa posição neutra, você tem extremos de um movimento para um lado e para o outro. Nesse exemplo aqui, a linha pontilhada representa a posição neutra de qualquer articulação, que nesse exemplo, para frente vai fazer flexão e para trás vai fazer extensão. Aí você tem três possibilidades que pode acontecer. Quando você faz um movimento passivo, você consegue levar esse segmento até a barreira mecânica anatômica. É o máximo que aquela articulação permite. Se o paciente faz um movimento ativo, ele consegue levar esse segmento até a barreira mecânica fisiológica. E se, ao fazer o movimento, o paciente não consegue atingir o esperado para aquela articulação, ele bloqueia o movimento antes, você está diante, então, de uma barreira mecânica patológica. Isso pode acontecer tanto no movimento ativo quanto no movimento passivo. Tá? Isso pode acontecer tanto para flexão como para extensão. Então, saibam que existem três tipos de barreira que você pode encontrar. São resistências no final do movimento. É a anatômica, é a fisiológica e a patológica. O protocolo do teste da goniometria, ele tem um passo a passo da semiotécnica, em que consiste em você identificar o plano de movimento, sagital, frontal ou horizontal, a posição em que você vai colocar o seu paciente para avaliar, aonde você vai posicionar o pivô, o eixo do goniômetro, aonde você vai posicionar a haste fixa e aonde você vai posicionar a haste móvel. Aí você vai fazer o movimento, vai solicitar o movimento ativo ou vai realizar o movimento passivo no paciente e vai acompanhar com a haste móvel. E no final vai fazer a leitura e registro de quantos graus o paciente conseguiu fazer. Esse é o passo a passo que serve para todo e qualquer movimento para a goniometria. Beleza, pessoal, a partir daqui desse slide, eu vou mostrar uma sequência para vocês dos principais movimentos que ocorrem no ombro, no cotovelo, na mão, no quadril, no joelho, no tornozelo e pé, na coluna. São os segmentos corporais. Então, primeiro eu vou mostrar o slide com os movimentos para vocês visualizarem. Então, aqui vocês estão vendo uma flexão do ombro e aqui vocês estão vendo uma hiperextensão do ombro. Eu quero que vocês olhem e pensem todos aqueles parâmetros do procedimento da semiotécnica. Por exemplo, flexão, qual é o movimento? Plano sagital. Plano sagital, eu vou posicionar o paciente em pé ou sentado, de preferência o paciente em pé. Na flexão, o examinador tem que estar aqui ao lado do paciente, do membro que vai ser analisado. Ele coloca o fulcro, o eixo do goniômetro, no centro da articulação do ombro. Então, geralmente, aproximadamente 2 dedos, 1 dedo abaixo do acrômio. Então, você faz a anatomia palpatória do acrômio, palpou o acrômio. 1, 2 dedos abaixo, você vai posicionar o centro do goniômetro.
tá? E aí depois você tem aqui embaixo, ó, a haste fixa. A haste fixa ela está paralela à coluna vertebral do paciente. E a haste móvel, que é o que vai acompanhar o movimento do braço, ele está paralelo à diáfise do húmero. Portanto, esses são os parâmetros. E aí você solicita que o paciente faça o movimento de flexão, levante o braço para cima o máximo que ele puder. Quando ele chegar no final da amplitude, você vai pegar a haste móvel, vai acompanhar a diápse do fêmur e vai fazer a leitura e o registro aqui do goniômetro, quantos graus deram aqui. Em geral, isso aqui é para dar em torno de 180 graus, de acordo com o manual de goniometria. Mesma coisa que vocês estão vendo aqui para outra figura do lado. Movimento de hiperextensão do ombro, movimento no plano sagital, o examinador ao lado do membro a ser analisado, o paciente em pé, o fulcro no centro do ombro, 2 dedos abaixo do acrômio, a haste fixa, ela está aqui paralela à coluna vertebral, a haste móvel continua paralela à diáfise do húmero, e você vai dar o comando do paciente esticar o braço para trás, levar o braço para trás o máximo que puder. Você vai acompanhar esse movimento com a haste móvel e vai fazer a leitura e o registro da amplitude. Em geral, a hiperextensão do ombro é cerca de 60 graus, de acordo com o manual de goniometria. Então, primeiro vocês vão ver a foto, a imagem do movimento da goniometria sendo realizada. Na cabeça de vocês, vocês têm que fazer esse passo a passo antes de eu mostrar o slide seguinte. Nesse slide, você vai ter todas as informações, plano do movimento, eixo, posição do paciente, pivô, haste móvel, haste fixa e amplitude. Então, eu vou passando um por um para vocês conseguirem ir acompanhando. Então, plano sagital, o eixo é látero-lateral, né? O eixo do movimento, látero-lateral. Paciente posicionado de preferência em pé, pode ser sentado também. O pivô do goniômetro vai ficar imediatamente abaixo do acrômio, na região lateral. Tá? Haste móvel paralela ao eixo longitudinal do húmero e a haste fixa paralela à coluna vertebral. Tá? A amplitude de movimento aqui vai ser uma amplitude de em torno de 180 graus para a flexão e a extensão sendo a volta da flexão, e 60 graus da hiperextensão do ombro. Então, esse é o exercício que vocês têm que fazer a partir de agora. Tá? Vê a foto, vê a imagem e faça a leitura de quais parâmetros estão acontecendo para realizar o procedimento assemiotécnico. Muito bem, a partir de agora vocês vão fazer um exercício. Eu vou mostrar aqui o slide, vou dar um certo tempo, e aí vocês vão ter que responder os procedimentos. Então, pause o vídeo, se você está assistindo aqui na videoaula, pause o vídeo e tenta responder as questões referentes aos parâmetros dessa goniometria. Depois, você, na sequência, vai para as respostas. Aqui é da abdução e da adução do ombro no plano frontal, tá certo? Pausa o vídeo para você ver aqui a goniometria da flexão e extensão do ombro. Aqui são os parâmetros para realizar essa semiotécnica. Pausa o vídeo. Aqui é a rotação externa e a rotação interna do ombro. Você pode usar a mesma posição para fazer isso. Rotação externa e rotação interna do ombro, com todos os seus parâmetros. Vê o que é que você acertou, vê o que é que você errou, por que que você errou, você confundiu com o quê. Então, grifa, deixa marcado para você não errar de novo. Aqui vocês estão vendo flexão e extensão do punho. Aqui as respostas para vocês conferirem. Aqui agora vocês estão vendo o exemplo de goniometria para supinação e pronação do antebraço.
Pausa, tenta responder, confere as respostas no slide seguinte. É uma goniometria difícil de fazer. Às vezes eu peço até para a pessoa colocar uma caneta ou colocar algum objeto o paciente segurar nessa posição. Eu vou colocar aqui para vocês conseguirem visualizar no vídeo, para eu conseguir acompanhar a mensuração deste objeto, ao invés de fazer isso, por exemplo, com o polegar, ou ao invés de eu fazer isso apenas acompanhando o terceiro raio da mão, a metacarpofalangiana da mão, tá? Porque é uma mensuração que ela não é tão precisa assim. Aqui vocês estão vendo o movimento de adução e abdução do punho, né? Desvio radial e desvio ulnar. Pausa o vídeo, tenta responder. Veja o que acertou, veja o que errou. Vocês viram ali numa posição em que o movimento está ocorrendo com o cotovelo fletido, mas isso pode ser feito com o cotovelo estendido também. Um movimento um pouco diferente, né? Um movimento associado, a gente chama isso de adução horizontal, ou abdução e adução horizontal. O paciente primeiro faz uma flexão a 90 graus e depois de fazer uma flexão, aí ele faz um movimento de adução. Então o braço já está fletido, o ombro já está fletido e faz um movimento de adução e abdução a partir dessa posição de flexão de 90 graus. Um movimento combinado, digamos assim. Veja as respostas, pausa, veja os acertos e os erros. Não segue direto, não. Um momento de aprendizado vai ser rico se você pausar esse vídeo e conferir se você acertou ou errou essas perguntas. No membro inferior, vocês estão vendo aqui a flexão de quadril, está vendo com o joelho fletido, então é uma amplitude de movimento articular. Responde aqui o que você acha dos procedimentos. Confere agora as respostas aqui no próximo slide. Aqui você está vendo a extensão do quadril, um movimento dificílimo de analisar, a hiperextensão do quadril. Isso geralmente vem associado com hiperextensão da lombar, com lordose, com o movimento da pelve, do ilíaco associado. É difícil isolar isso só na articulação coxofemoral. Veja as respostas. Movimento agora de abdução e adução do ombro, ou do quadril, perdoe. É importantíssimo nos casos de prótese do quadril, de artroplastia total da articulação coxofemoral, você manter esse controle da amplitude, ganho progressivo, limitar o que pode e o que não pode fazer. Então, o fisioterapeuta, diante de um caso clínico como esse, tem que estar fazendo a goniometria de adução e abdução constantemente. Confira as respostas aqui da adução e abdução do quadril. Agora você está vendo o paciente sentado com o fulcro no joelho, mas ele está analisando o movimento do quadril. Aqui é a rotação interna e rotação externa do quadril, tá? Confira as respostas. Tem várias maneiras de você conseguir mensurar a rotação interna do quadril. Tem essa sentada, tem outra que você pode fazer como se fosse o teste do piriforme com o paciente em decúbito ventral e o joelho fletido a 90 graus, e você faz o movimento de rotação interna, tá? Mas a de rotação externa, uma das melhores posições realmente é essa. Sentado, você está mensurando a rotação interna associada à flexão do quadril, e deitado em decúbito ventral, você está avaliando a rotação interna associada à extensão do quadril. É diferente. E aqui são as respostas referentes a essa mensuração da rotação do quadril quando o quadril está fletido. Então, quando o quadril está estendido, é um parâmetro que a gente considera, e quando o quadril está fletido, é outro parâmetro. Aqui a gente já está propriamente na articulação do joelho, mensurando flexão e extensão do joelho. Pode mensurar em decúbito dorsal, mas eu particularmente prefiro mensurar isso em decúbito ventral. É a melhor posição que eu considero para avaliar a flexão do joelho. Nessa posição, o quadril está fletido, então você está diminuindo um pouco a influência aqui do reto femoral, que
seria um músculo que, por flexibilidade, poderia atrapalhar essa amplitude. Aqui estão as respostas para você conferir. E chegamos na articulação do pé, do tornozelo, dorsiflexão e flexão plantar, aqui mensurada em cadeia cinética aberta. É uma mensuração um pouco difícil de fazer para se encontrar o fulcro, né, o eixo do movimento, porque ele movimenta durante a amplitude. Aqui são as respostas, pausa o vídeo para você analisar. E o movimento de eversão e inversão. Aqui é uma foto do movimento de eversão. Aqui são as respostas, a amplitude é menor, né? E aqui uma foto do movimento de inversão, que a amplitude é consideravelmente maior. Aqui são as respostas dos procedimentos para a inversão do pé. Finalizando aqui agora com a goniometria da cervical, primeiro eu não gosto de fazer e não faço goniometria da cervical. Geralmente eu uso um aparelho chamado inclinômetro, em que a base do inclinômetro seja oval, seja uma meia-lua. Tá? Com uma meia-lua eu consigo encaixar na cabeça do paciente, aqui no crânio, e conseguir fazer essas mensurações. Um goniômetro é muito difícil mensurar isso. Mas existe uma técnica, existe um procedimento relatado em livros em que vocês precisam saber que existe, apesar de ser um método que não é utilizado muito na prática clínica. Essas são as respostas dos parâmetros esperados para flexão e extensão da cervical, assim como para inclinação da cervical. Posicionamento do goniômetro aqui também não é usual. Geralmente nós fazemos isso com inclinômetro. Mas essas são as respostas dos parâmetros para a coluna cervical. Assim como para a rotação direita e esquerda da coluna cervical. Esses são os parâmetros esperados da goniometria. Repito, na coluna cervical, na prática, nós não fazemos goniometria com goniômetro. Nós fazemos inclinometria com o inclinômetro. É um método mais confiável de se mensurar a amplitude dos movimentos cervicais. Existem vários softwares, vários programas que foram desenvolvidos ao longo do tempo para nos ajudar a fazer o que nós chamamos de, aqui está escrito posturograma, né? Avaliar a postura, mas que também eram utilizados para avaliar o movimento humano, com fotogrametria, com cinemetria posteriormente. Tá? É a avaliação da cinemática do movimento através de programas e softwares. Este outro programa, Physiometer Fotogoniômetro, versão 1.0. Isso aqui é bem antigo, pessoal. Bem antigo mesmo. Você está vendo aqui a foto do paciente, você tem alguns pontos de marcação que você estabelece no programa e ele já calcula para você aqui 157,09 graus de amplitude de flexão do cotovelo. Você seleciona o paciente, cotovelo direito ou esquerdo, e se a mensuração está sendo feita ativa, passiva ou ativa assistida, né? No caso, quando é ativa assistida, a gente considera que é passivo, porque o paciente faz e o fisioterapeuta vai lá e termina o movimento, ou seja, acaba fazendo uma pressão extra no final que configura uma amplitude passiva, forçando a amplitude até o final, até o máximo que ela pode. Então, esses programas no final eles emitem um relatório com todas as amplitudes em que o paciente consegue fazer. Isso foi evoluindo ao longo do tempo, tá? Teve uma tese de doutorado da USP que deu origem ao SAPO. O SAPO ele é o software de avaliação postural. Então ele foi por muitos e muitos anos utilizado aí para fazer a análise da postura. Então você batia a foto de frente, de lado direito, lado esquerdo, de costas e colocava no programa e o programa fazia essas avaliações, um ombro mais alto que o outro, uma cabeça mais inclinada que a outra, sei lá, um movimento de hipercifose ou retificação torácica. Ele conseguia fazer análise realmente em vários planos, mas era um trabalho manual, braçal, em cada uma das vistas
das fotos, tá? E com o tempo isso foi caindo em desuso, até pelo avançar da tecnologia, né? Novas tecnologias foram se desenvolvendo e o sapo ele foi caindo em desuso. Numa perspectiva de análise, você precisa basicamente de uma câmera com o tripé, que tem que estar a uma certa distância do paciente, e essa câmera é que vai fazer a mensuração das diversas visões, das diversas vistas de análise. Então, lateral esquerda, lateral direita, visão anterior e visão posterior. Em cada uma delas, você vai conseguir analisar um segmento corporal mais adequadamente do que o outro, tá? Então você tem que ter um padrão para poder fazer essa mensuração, essa coleta das fotos, dos vídeos, no caso de cinemetria. Esses aqui são alguns ângulos que nesse artigo foram analisados, como por exemplo o ângulo tíbio-társico, o ângulo do tornozelo, tá? Então eles colocaram o fulcro, né, o eixo da reta no maléolo lateral, e eles colocaram o braço fixo e o braço móvel, cada um deles aqui de acordo com os referenciais. Por exemplo, o braço fixo aqui, ele está paralelo à diáfise do quinto metatarso, e o braço móvel ele está aqui direcionado à cabeça da fíbula, ou seja, como se estivesse na direção da diáfise da fíbula, mas numa reta em direção à cabeça da fíbula. Então, você tem aqui uma reta que sai do maléolo lateral para a cabeça do quinto metatarso, e você tem uma outra reta que sai do maléolo lateral para a cabeça da fíbula. Portanto, você tem aqui dois exemplos de haste fixa e haste móvel formando um ângulo entre si. É esse ângulo que é levado em consideração, é um ângulo estático, no caso, tíbio-társico. Na outra foto, você está tendo o exemplo aqui do ângulo de flexão e extensão do joelho. Então, você tem aqui um ângulo, o ângulo aqui de flexão e extensão do joelho, em que eles colocaram o eixo na cabeça da fíbula. Então, a partir da cabeça da fíbula, eles traçaram uma reta em direção ao trocante maior do fêmur e traçaram outra reta em direção ao maléolo lateral. E aí, o ângulo formado nessas duas retas foi o que eles consideraram aqui. Aí depois tem um ângulo Q e depois tem um ângulo da articulação subtalar. Basta vocês entenderem aonde é que é o ponto de partida e para onde as retas foram traçadas, que vocês vão entender qual foi o ângulo mensurado. Nesse artigo, vocês estão vendo aqui a confiabilidade da fotogrametria em relação à goniometria para poder avaliar a postura dos membros inferiores. Esse artigo aqui foi publicado pela professora Isabel Sacco, lá do Departamento de Fisioterapia da USP, São Paulo, e é um exemplo de estudo que foi desenvolvido aí com goniometria e esses programas, esses softwares de análise de foto, para poder mostrar a confiabilidade desses métodos para calcular ângulos estáticos, principalmente ângulos estáticos, nas posturas, nas análises de postura. Essa foto aqui representa a mensuração da dorsoflexão do tornozelo em cadeia cinética fechada. Isso aqui é chamado de teste de Lange, ou Weight Bearing Lange Test. Teste de dorsiflexão em cadeia fechada, com peso do corpo em cima do segmento. Então você está vendo aqui uma fita métrica no chão, o paciente fica numa posição de passo, né, um pé na frente e outro atrás, e tenta encostar o joelho na parede o máximo que ele consegue, sem tirar o calcanhar do chão. A gente mensura na fita métrica essa distância para a parede, ou a gente usa um inclinômetro aqui na tuberosidade anterior da tíbia, 15 centímetros abaixo da tuberosidade anterior da tíbia, posiciona aqui um inclinômetro e que você consegue também mensurar isso em graus. Aqui na fita métrica isso vai aparecer em centímetros e aqui com o inclinômetro isso vai aparecer em graus, tá bom? Então, essas são as principais informações que vocês podem ter sobre o procedimento de goniometria, mensurar a quantidade de movimento. Isso pode ser feito com goniômetro universal,
isso pode ser feito com eletrogoniômetro, isso pode ser feito com foto, analisando depois em programas, em softwares, ou isso pode ser feito na modernidade com aplicativos. Nós temos tecnologias aí para poder fazer essas análises em tempo real, com cinemetria, com inteligência artificial fazendo isso. Tem inúmeros programas e aplicativos de smartphone que fazem esse tipo de mensuração, tá bom? Tem aplicativos que você pode baixar no seu smartphone de inclinometria. Se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, deixa aqui a sua dúvida registrada. Mais tarde eu e minha equipe iremos analisar cada uma delas para poder esclarecer. Beleza? Valeu, galera. Obrigado pela atenção de vocês nessa aula de hoje, pela concentração, pelo aprendizado desenvolvido aqui. E até a nossa próxima videoaula. Tchau!